Muito bem, jovens, vamos lá. Eu fiz esse vídeo aqui para dar um feedback para vocês a respeito daquela atividade que foi proposta já há algum tempo sobre análise e síntese, abordagem analítica, abordagem sintética. Nessa atividade eu tinha pedido para você assistir um vídeo, né? Eu passei o link do vídeo lá no YouTube, onde o cara dava uma... ele discutia sobre questões de interpretação, no caso dele, da Bíblia, com enfoque analítico e enfoque sintético. E ele apresentava lá uma, uma descrição de um certo problema que ele via, né? E que eu achei interessante a maneira como ele colocava algumas coisas para a gente poder fazer aí um paralelo com os nossos problemas aí com análise e síntese, né? Então, vocês fizeram a atividade, entregaram para mim já, né? E a ideia aqui agora é dar algum tipo de retorno sobre as ideias, né? Ok? Muito bem. Então vamos lá. Antes, né, de a gente ser um pouco mais específico no assunto, deixa eu comentar aqui uma coisa que eu já certamente falei para vocês, né, em alguns momentos aí, mesmo que de passagem. Às vezes, nós estamos no nosso esforço, né, diário de captar a realidade, de compreender as coisas, né, de lidar aí com as situações concretas que aparecem. Às vezes nós estamos interessados num contexto mais amplo, não é? Num contexto de alto nível, geralmente, né? Ou num contexto de maior amplitude, né? Vamos chamar aqui de macroscópico. No caso aqui a floresta. Estou interessado na floresta. A floresta é um todo, a floresta é um todo amplo, né? É algo que está num nível macro, tá certo? Mas conforme eu vou me envolvendo com o assunto, eu vou me contextualizando, etc., em alguns momentos eu preciso de um foco um pouco mais detalhado. E aí eu preciso pensar, por exemplo, na árvore, né, que tem naquela floresta. Eu tiro a minha atenção da floresta e coloco a minha atenção na árvore que está lá na floresta, né? Então repare que eu tirei o foco de um todo amplo como a floresta e coloquei numa coisa mais específica, mais delimitada, né, mais particular, que é a árvore. E pode ser que eu precise ainda reduzir ainda mais esse meu foco para a questão, por exemplo, de um ramo da árvore ou da folha, né? Que eu vou parar por aqui, né? Mas você sabe que eu podia continuar essa conversa. Então eu estou num nível maior de detalhe ainda, né? Eu estou no mais específico, tá certo? Eu estou indo em direção ao microcosmo, né? Tá certo? Então repare que o que está mudando aí? Está mudando o meu foco de um todo mais amplo, né, para coisas mais reduzidas, mais específicas. E eu não posso, quando estiver, por exemplo, me preocupando com as folhas, eu não posso esquecer que essa folha está naquela floresta, ou naquela árvore, ou naquele ramo que eu precisei. Por quê? Porque isso também é informação sobre a folha. Isso também me diz sobre ela. Entendeu?
Então, essa navegação do macro para o micro, do geral para o particular, a gente vai precisar fazer isso aí o tempo inteiro. E às vezes aí você está na árvore, você precisa voltar para a floresta, para considerar alguma coisa. Aí daí você desce aqui, daí você sobe ali, daí volta para cá, daí volta para lá. Vai fazendo esse movimento. Você calibra o seu zoom conforme a necessidade. Mas na hora que você está vendo uma coisa aqui, você não está enxergando isso aqui desconectado de todo o resto. Entendeu? Essa é uma habilidade importante. Por quê? Porque você precisa sempre conseguir situar aquela parte da realidade que você está focalizando no resto onde ela aparece. No todo onde ela aparece, na verdade. Por quê? Porque o todo ajuda a explicar a parte, dá sentido para ela. Ok? Então, essa é uma preocupação central para a gente, inclusive em termos da formação profissional. A gente precisa ter essa percepção e essa habilidade de olhar para o geral, cair no detalhe e voltar para o geral com naturalidade, para poder resolver os problemas que vão aparecer aí no dia a dia da gente. Tá? Na área de informática, então, isso aí é uma necessidade absoluta. Ok? Então, tem hora que eu preciso considerar a floresta, tem hora que eu preciso considerar a árvore, tem hora que eu preciso considerar a folha. E depois voltar para a árvore. Entendeu? Tá tudo certo isso aí. A gente precisa trabalhar, né, focalizar, concentrar a nossa atenção conforme a necessidade do momento. Ok? Então eu já comentei de passagem em alguns momentos, falei, às vezes eu preciso olhar a floresta, às vezes eu preciso olhar da árvore, às vezes eu preciso da folha. Eu estou só retomando isso aqui. Por quê? Porque é interessante ter isso em mente para o resto que a gente vai conversar. Tá bom? Muito bem. O Davar, que é o autor do vídeo que eu pedi para vocês darem uma olhada, ele é uma pessoa que se interessa por religião, né? No caso, religiões, né, do eixo judaico-cristão, e ele não é, até onde eu sei, padre, pastor, rabino, ele é leigo, né? Mas é um cara que tem um ótimo conhecimento, e no vídeo dele ele está apresentando, né, uma discussão sobre aquilo que ele entende como um problema quando se fala de ler e interpretar a Bíblia. Ele relata ali uma impressão que ele tem sobre uma determinada maneira de se enfocar, de se ler, de se interpretar a Bíblia, que ele acha que é uma maneira que traz problemas, uma maneira que não é assim muito satisfatória, né? Então, para a gente poder desenvolver a ideia aqui, ele explica lá, né, mas alguns aí de vocês já sabem disso também, né? A Bíblia tem lá um conjunto de livros, vários livros. Os livros têm nomes, né? Gênesis, Números, Levítico, Evangelho de Mateus, Evangelho de São Marcos, né? Primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, não sei o quê, né? Então tem vários livros, e os livros são identificados por nomes. E em algum momento se decidiu, né? Os livros foram divididos em capítulos, e em algum momento os capítulos foram subdivididos em versículos. Ele explica isso aí lá no vídeo, né? Então aqui, por exemplo, ó,
Mateus, Marcos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, são nomes de livros que estão lá na Bíblia, tá certo? E aqui, por exemplo, a carta, ou a epístola aos Gálatas tem 6 capítulos. A quantidade de capítulos vai variar conforme o livro. Ok? E o capítulo 2, em particular, né, aqui no meu exemplo, tem 21 versículos. Então, os versículos são unidades básicas em que esses textos estão divididos. Não dá nem para falar que um versículo é um parágrafo, exatamente, tá? Porque não são. Conforme o caso, alguns parágrafos correspondem a versículos, mas não necessariamente, né? Mas eles são unidades de texto básicas ali. E eles são numerados, todo versículo tem um número. Então você fala o livro, o capítulo e o versículo. Então vai cair num texto certinho lá. Então aqui, por exemplo, ó, peguei a carta aos Gálatas, né, capítulo 2, o versículo 3, é esse texto que está aqui, ó. Peguei lá um versículo qualquer, ó. Porém, nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, né? Aqui você tem que dar um desconto aqui na grafia, tá? Porque eu peguei uma versão da Bíblia lá de 1900 e bolinha mesmo, né? Tá aqui, inclusive, ó, né? Tá? Peguei daqui, esse aqui um pedaço, né? Uma versão livre aí. E aqui você até percebe, ó. Aqui tá o nome do livro, né? Aqui já, então esse livro começou em outro lugar, né? Em outra página. Aí vem aqui, ó, capítulo 1. A hora que chega aqui, né? Começa o capítulo 2, tá certo? E aí, ó, esse aqui é o versículo 1, versículo 2. Ó, repare que o número do versículo vem na frente. Ó, e aquele lá que eu marquei, ó, tá aqui, ó. Hã? Porém, nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. É assim que funciona, entendeu? Então, ó, o capítulo 1 aqui tem 24 versículos, esse aqui parece que tem 21, e assim vai. Cada capítulo tem a quantidade de versículos lá que precisa ter. Tá vendo? Aqui você está vendo que realmente está correspondendo a parágrafos, né? A numeração, mas não vai acontecer isso sempre, tá? Você vai ver que vai ter pedaços de parágrafo que vão ser um versículo e o restante vai ser outro, por exemplo. Mas para nós não interessa, são unidades, né, mínimas de texto. E cada uma você tem um conjunto de coordenadas que chega certinho naquele trecho, tá? É só se falar o livro, o capítulo e o versículo. O livro é um nome, o capítulo é um número e o versículo é outro número. Tá certo? Então isso facilita quando a pessoa quer falar, quer discutir, né, ou mencionar um trecho daquele livro. Que ela consegue dizer certinho qual a parte ali que ela está mencionando, né? Tá certo? O que não é, privilégio só de Bíblia e livros sagrados. Você pega, por exemplo, em questões jurídicas, né? A legislação também está estruturada de uma tal maneira que você tem o número da lei, você tem o artigo, você tem, entendeu? O parágrafo lá, o inciso, você tem lá, dá para chegar certinho nele também. É um outro critério, uma outra forma de organização, mas que também permite você estruturar o texto, um texto relativamente complexo,
de uma maneira que fique fácil de você citar, de você mencionar o pedaço exato que você está querendo referenciar. Tem alguns livros na área de filosofia, de mitologia, lá dos gregos, por exemplo, que você tem também um esquema próprio para você mencionar o parágrafo mesmo certinho que você quer. Do Platão, do Aristóteles, entendeu? Pessoal que realmente estuda a fundo, né, esses textos aí, eles sabem de um conjunto de referências que é específico lá, o Platão tem o dele, o Aristóteles tem o dele, para poder especificar o trecho, né? Tem livro de mitologia lá, do Exíodo, por exemplo, Teogonia, tem lá também a numeração das linhas, lá, dos trechinhos. É uma maneira conveniente de se permitir referenciamento de trechos de textos extensos. E aqui tem a questão da Bíblia, tá? E o que o Davar fala, né? Ele fala o seguinte, ó, que essa maneira de referenciar, que ela não é original da Bíblia, né? Dos livros sagrados. Ele explica lá no vídeo que antes eram rolos, e você abria o rolo, e você tinha, para chegar num certo pedaço, você tinha que passar por tudo que vinha antes, tal. Então, você, para chegar numa parte do texto, desenrolando aqui, você acabava tendo acesso ao texto que levava até aquele ponto. Então, você não tinha muito como fugir do pedaço do texto que vinha antes da parte ali que te interessava. E isso servia para te dar contexto, para te dar o tom com o qual aquela parte que você ia ler deveria ser entendida, deveria ser interpretada. Você tinha uma abordagem meio sequencial. A própria estrutura física, né, do livro meio que garantia que você chegava num ponto tendo que ter passado pela parte anterior. Aqui agora, né, com essa referência numérica e o fato dos livros serem encadernados, ele fala isso lá também, faz com que você consiga pular para um certo pedaço do livro. E que, apesar disso ser fácil, ser confortável, ser prático para muita coisa, isso pode acabar estimulando que você tenha uma certa teologia de versículos, né? E a pessoa dá um valor ou dá uma atenção exagerada para uma parte muito específica do texto e muitas vezes ignorando o contexto onde aquilo aparece. E aí, de repente, você acaba caindo numa interpretação não muito adequada. Por quê? Porque você foi direto no pedaço e esqueceu o que leva, né, naquele livro àquele ponto em particular. Entendeu? Não sei se não estou lembrado agora se ele fala assim, mas meio que a Bíblia vira uma coleção de frases de efeito, né? De frase de para-choque de caminhão, de ditados, entendeu? Quando na verdade alguns livros até são livros assim, né? Provérbios, por exemplo, Salmos mesmo, mas tem outros que não, que são narrativas e que você tem até algumas frases, alguns pedaços importantes, mas que eles não podem ignorar o texto que levou até ali, que explicou coisas, que deu elementos importantes para você poder interpretar adequadamente aquela passagem. Entendeu? Para nós, na nossa disciplina aqui, ela é totalmente laica, né? A nossa aula, né? Não tem nada de religião envolvida aqui na nossa disciplina. O problema do pessoal com a Bíblia é o problema deles, né? Mas é interessante esse foco exagerado no detalhe em detrimento do todo que é o texto. Por quê? Porque isso tem a ver com uma maneira de focar no detalhe exageradamente, que é uma abordagem que a gente chama de analítica,
e que ela acaba sendo característica de uma boa parte da ciência tradicional. O método científico tradicional, ele, pela maneira como a coisa foi desenvolvida, né, e as situações práticas que apareceram, e as metodologias e ferramentas para o trabalho científico, naturalmente leva a uma certa atenção exagerada por detalhe em detrimento do todo. E é mais ou menos o que o cara está falando lá do que está acontecendo com a interpretação da Bíblia, entendeu? Perde-se a ideia geral, né? E a ideia geral seria uma síntese, seria uma, uma representação da essência da coisa. Então, para nós é interessante. Eu vi o cara falando lá, falei, olha, ele fala direitinho ali, ele mostra bem o espírito da síntese e da análise, aplicado para a área que ele gosta, para a área que ele se preocupa, para a área que ele se interessa, que é a religião dele lá, né? Mas a gente olhando ele falar daquilo lá no domínio que ele entende, é fácil da gente poder encaixar um pouco as ideias aqui na parte que interessa para nós, que é o método científico, o método técnico, né, a comunicação profissional, a captação da realidade, né? Isso interessa para nós. E a realidade, ela é formada, né, por todos, né, na maneira como o ser humano costuma perceber, todos. Então ele precisa ter a ideia desse todo para depois ele poder, de posse do contexto que esse todo dá para ele, entender os detalhes. Então não é uma questão de escolher entre o sintético e o analítico, mas é uma questão de você fazer um uso equilibrado dessas duas abordagens. E uma crítica que se faz à ciência tradicional é que ela propicia ou ela estimula, direto ou indiretamente, uma abordagem desequilibrada em favor da análise e em detrimento da síntese. Essa é uma crítica que não é de agora que se faz ao método científico tradicional. Tá? Não é que não se deve fazer análise, mas a questão é que a gente costuma ser excessivamente analítico e pouco sintético. E nisso há um prejuízo no resultado do processo. Entendeu? Falta contexto. E daí ou você é menos produtivo ou você é mais limitado, né, na sua própria análise. Ok? Então essa é o ponto aqui. Agora, repare que a síntese, ela não é um resumo. A síntese não é qualquer resumo também. A síntese, ela, repare, a floresta, né? Vamos voltar aqui, ó. A floresta, ela, você olha aqui como sendo uma coisa, mas nessa coisa está toda a complexidade das árvores, dos galhos, das flores e das folhas, está tudo lá. Entendeu? Aqui, ó, você olha a árvore, ó. Toda a complexidade das folhas, das flores, está tudo ali. Entenda que essa síntese, esse todo, não elimina a complexidade, mas dá relevância relativa a esses detalhes. Entendeu? A síntese, ela capta a essência daquele todo.
Então não é qualquer resumo. Um resumo, vamos dizer assim, no caso de um texto, um resumo que não capte a essência da coisa, não vale, não serve. Nem como resumo, e muito menos como síntese. A síntese, ela relativiza os detalhes para poder ressaltar a estrutura geral. Certo? Então ela não é que ela varre o detalhe para baixo do tapete só, mas ela focaliza a estrutura geral. E alguma coisa de detalhe vai aparecer ali na medida estrita da necessidade para enfatizar essa estrutura geral que me interessa, essa essência. Aí depois que eu capto a essência da coisa, eu estou em condições daí de enxergar, de avaliar, de julgar e de compreender os detalhes necessários. A gente precisa do detalhe, entendeu? Mas o detalhe pelo detalhe, o detalhe por si mesmo, ele já tem uma utilidade muito, muito, muito limitada, entendeu? Porque você tem uma perda de propósito, uma perda de contexto. Entendeu? Daí o cara lá, por exemplo, começa a citar umas frases da Bíblia, por exemplo. Só que como ele só olha aquele pedacinho, ele perde de repente por que aquilo ali está sendo dito daquele jeito. Ele traz aquilo para uma outra interpretação que de repente não é a interpretação original ali mais adequada, levando em conta as circunstâncias que estão naquele texto. É uma certa deturpação, uma certa deformação, né? E então há aí um certo comprometimento, uma perda de qualidade, né, da coisa. E às vezes você inclusive fala, né? Você tem uma subversão mesmo. Cara, ali originalmente era para dizer, a ideia era que aquilo fosse interpretado de uma forma e você pega só aquele pedacinho, você pode interpretar de uma forma completamente diferente. E não é porque está escrita aquela coisinha ali que essa forma totalmente diferente é válida. Não, porque você ignorou um monte de outras coisas que estavam junto ali, daí realmente fica complicado. Então o cara lá tá preocupado com isso. E o que eu estou falando é que há o equivalente disso nas nossas áreas aí de atuação profissional e mesmo pessoal. Entendeu? Então o nosso vídeo lá tem como assunto, né, como tema principal, essa deturpação, inesperada, não desejada, involuntária, que foi propiciada por você ter os livros aí sagrados aí do pessoal estruturados de uma maneira livro, capítulo e versículo, né? Isso induziu, né, a uma outra forma de leitura mais baseada na parte do que no todo. E lá isso tem um custo, né, vamos dizer assim, importante, né? Muito bem. Então, ó, eu vou conversar um pouco agora a respeito disso, né? Tentar ilustrar e enfatizar alguns aspectos, ó. Então, ó, nessa questão aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui um complemento ali a respeito dessa deturpação, né? É comum você encontrar e-mails aí de jornalísticos esse tipo de notícia, ó, esse tipo de manchete, né? Bautista, sei lá quem é, se desculpa e diz que crítica à quarentena foi tirada de contexto. Então, provavelmente esse Bautista aí, que deve ser uma pessoa ligada à área do tênis, né? Tô deduzindo aqui, né, do lance aí, parte de tênis. Esse cara deve ter falado alguma coisa que virou notícia sobre
a quarentena, no caso essa quarentena aí tem a ver com a pandemia, né, de coronavírus, e ele provavelmente falou alguma coisa que foi publicada e que ele recebeu críticas, entendeu? E ele está falando, mas a crítica que eu fiz à quarentena foi tirada do contexto. Tá? Então, provavelmente, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, ó, o capítulo do que eu falei era isto, o cara foi no versículo tal. Mas se ele lesse tudo, se ele considerasse tudo que eu falei, aquela crítica específica que eu fiz à quarentena ia ter um outro sentido. É isso que ele está querendo dizer ali. Se isso é verdade mesmo, é outra história. Né? De repente esse cara aí falou uma bobagem inimaginável mesmo, depois que viu a burrada que fez, tá dando essa desculpa. Pode ser também que ele não falou nada demais, mas realmente foi tirado do contexto e na ausência de outras coisas que ele disse junto, aquilo ali sozinho ficou realmente fora do tom. Entendeu? Não interessa para nós aqui se o cara tá certo ou tá errado. Interessa é reconhecer, ó, isso aqui é uma manchete de meios de comunicação. E não é uma manchete assim tão original, ó. A foto que foi tirada do vídeo foi tirada do contexto e colocada com uma manchete para inventar algo que não aconteceu, disse Gigi Hadid, não faço nem ideia de quem seja, sobre vídeo imitando alguma coisa. Aqui não tem nem palavras, né? É uma imagem, provavelmente tinha lá um vídeo, alguma coisa, né? Capturaram um pedaço, colocaram uma legenda depois e dá a entender uma coisa e supostamente seria outra, né? Olha lá. Geralmente a ideia do tirado de contexto tem a ver com o foco exagerado num detalhe em detrimento do resto que vem junto. De uma tal maneira que esse resto que vem junto é essencial para você poder interpretar adequadamente aquele detalhe. Então, um problema honesto e legítimo de coisa tirada de contexto é assim. É uma situação em que algum detalhe foi exageradamente enfatizado em detrimento de outras coisas que estavam presentes ali naquele contexto e criou-se, né, uma situação indesejada, uma situação falaciosa, uma situação de má comunicação. Né? Scarlett Johansson diz que declaração polêmica foi tirada de contexto, né? Então já não é mais esporte, né? Entretenimento, né? Cinema, né? Não sei lá o que ela falou, né? Mas entenda, pode ser que ela falou uma coisa que realmente tem nada a ver, entendeu? Sem noção nenhuma. Pode ser que ela falou um negócio ali que é até razoável, mas o pessoal ali ignorou certas coisas e aí aquilo ali que ficou, realmente só aquilo ali na ausência do resto, fica um negócio meio forçado. Fala de Dória, no caso aqui é o João Dória, sobre festas de fim de ano, foi tirada de contexto, diz o governo. Sei lá o que o Dória falou, foi publicado, né? E de repente, na forma como foi publicado, aquilo ali realmente foi uma coisa meio inusitada de se ler, e aí o governo tá falando, mas foi inusitado porque os caras pisaram na bola, entendeu? Tiraram aquele detalhe de um contexto, mas não puseram o contexto na notícia. E aí dá a entender um negócio que na verdade não devia, era outro. Pode ser, aqui a ideia não é nem julgar se está certo ou errado, até porque, repare que eu nem topou na notícia, eu topou no só manchete, né? Tá? Porque eu não estou querendo atacar ninguém, eu estou querendo mostrar que é um problema recorrente, né?
Vídeo de queima controlada é tirado de contexto para atribuir a brigadistas do ICMBio incêndios no Pantanal. Aqui provavelmente tinha algum vídeo de instrução, né, desses bombeiros, mostrando alguma coisa, como se faz, como começa o fogo, tendo fogo, como que apaga, alguma demonstração. Nessa demonstração controlada, eles tacavam fogo em alguma coisa para poder apagar depois, ou para poder explicar alguma coisa. Alguém pegou um pedaço desse vídeo, não falou, tirou a parte que eles falam para que estão fazendo aquilo, e falou, ó, os caras atacando fogo no Pantanal. Provavelmente deve ter sido isso, né, pela ideia, né, da manchete, né, e foi tirado do contexto. Né? Realmente estamos tacando fogo no Pantanal ali. Mas o que não está sendo contado é que aquilo ali é um pedaço que está sendo controlado, que aquilo ali foi apagado logo em seguida, que aquilo ali é justamente para treinar a pessoa. Sei lá o que eles... Eu estou tentando, entendeu? Mostrar o que pode ser. Nem sei, de repente estava tacando fogo no Pantanal mesmo. Sei lá, né? A ideia nossa aqui não é julgar, é perceber a relevância desse tipo de questão. Repare, ó, não tem Bíblia aqui, né? Apesar que agora tem, né? O Vaticano diz que fala do Papa sobre união gay, foi tirada de contexto. Sei lá, o Papa falou alguma coisa, né? Provavelmente favorável ou tolerante, né? Ao casamento, à união gay. E o pessoal, olha o Papa sendo a favor do casamento e o Vaticano fala, peraí, não é bem assim, né? Provavelmente é alguma coisa nessa linha, entendeu? Mas ó, em qualquer área pode acontecer, né? E numa situação onde realmente algo foi tirado do contexto, eu não estou dizendo que aqui tudo foi, nem que não foi. É porque você tem um problema daqueles que o Davar está falando, um foco na parte em detrimento do todo, entendeu? Ministro da Educação afirma que fala sobre homossexualidade foi tirada de contexto. Aí já é um negócio complicado, né? Porque provavelmente ele falou algo como ministro da Educação, né? E aí a gente já começa a perguntar o que o ministro da Educação tem que falar na condição de ministro da Educação sobre a homossexualidade, né? Então, mas já é meio suspeito, mas enfim, foi tirada de contexto. Tata Werneck, entretenimento, né? Diz que a avaliação de affair com Thiago York foi tirada de contexto. É alguma coisa lá de fofoca, né? Fala de Bia Dória, mulher do Dória, né? Do João Dória, foi tirada de contexto, afirma o governo de São Paulo, né? Aí no caso, supostamente ela afirmou em vídeo que moradores de rua, né, ou sem teto, têm que ter responsabilidades e estão lá na rua, estão lá sem teto porque gostam da rua, né? Então foi veiculado que ela falou isso e o governo de São Paulo está falando, mas peraí, não é isso aí desse jeito que vocês publicaram, entendeu? É essa a questão, entendeu? Então provavelmente ela falou alguma coisa nessa linha, numa comunicação mais ampla. E aí o que aconteceu? O pessoal pensou essa parte e aí tá dando a ideia de que ela reduziu o problema a isso quando ela supostamente não quis dizer. É esse o quadro aí dessa situação. Se ela falou mesmo, se ela quis dizer, não sei, né? Então estamos aqui para julgar. Manaus Futebol Clube diz que frase polêmica de diretor foi tirada do contexto, né? Falou alguma bobagem, né? E o pessoal caiu de pedra em cima dele, ou de passagem a respeito de alguma coisa, ele falou alguma coisa mais específica e pegaram só esse pedaço e publicaram. É uma das duas, né? Vídeo da Organização Mundial de Saúde foi tirado de contexto para validar discurso de Bolsonaro, né? Geralmente, quando isso acontece, se isso for verdade, você recorta, né, de alguma matéria só o pedaço que te interessa e joga fora tudo o resto. De repente o assunto, ou aquela matéria é totalmente
desfavorável para você, mas tem um pedacinho ali que. Aí você pega aquele pedacinho e joga todo o resto fora e usa. É a essência da fake news, né? Não sei aqui se essa situação, né, realmente foi verdadeiro e o governo, né, federal fez esse tipo de coisa. Se fez, é grave, né? É, o argumento é esse, né? Entendeu? Houve alguma comunicação do governo federal usando uma parte de um vídeo da OMS que, na forma como foi divulgada, dava a entender um certo alinhamento, né, do que o governo federal estava falando, na figura do presidente, com alguma coisa que a OMS publicou anteriormente, mas que não deveria, porque está sendo manipulado aqui. Ó, fake news, cara, né, é a terra do versículo em detrimento do capítulo, né? Entendeu? Fake news é muita coisa isso. É lógico, tem também mentira. O cara fala um número que é um número errado mesmo. Ele inventou aquele número. Também tem isso, por exemplo, né? Inventou um fato. A fulano tava lá e o fulano não tava. Também. Aí são mentiras descaradas mesmo. Mas muita coisa fica isso, né? Cria uma certa zona de penumbra. Por quê? Porque você pega uma coisa que tem, que ocorreu de verdade, mas você despe ela do contexto que a justifica e entrega aquilo ali só. Entendeu? É uma análise rasteira, né? Isso também está acontecendo. Boulos, né? Diz que, tá vendo aqui, ó, o Papa, né, já reclamou disso, o Bolsonaro, Dória, o Boulos, ó, diz que fala sobre previdência foi tirada de contexto. Ele deve ter falado alguma coisa, né, contra ou a favor da previdência, que caiu mal, né, na opinião pública, e aí, entendeu? Se realmente ele foi vítima, né, de alguma má intenção, né, ou não, já era, até porque a eleição de 2020, né, já foi, né. Aí, Bolsonaro diz que fala de Guedes sobre debandada foi tirada de contexto, né. Guedes diz que fala sobre servidor ser parasita foi tirada de contexto. Falou, né, alguma coisa, pelo menos foi publicado isso. Mas você tem que ver tudo que eu estava falando ali, porque daí. O Fernando Henrique também já teve um papo dele com o aposentado, né? Tá, isso aí. Mas repare, né? É, são falhas dentro do processo de comunicação, eventualmente falhas intencionais. Por quê? Porque cria uma manchete mais apelativa, que vai despertar mais interesse do público, mais visualizações, mais edições vendidas do jornal, da revista, entendeu? Então tem uma certa malícia aí, e depois, né? Pode ser. Pode ser também uma má construção de frase, muitas vezes acontece. Se você olhar lá, né, no jornal, na tela, sei lá, você tem um espaço para manchete que graficamente, geometricamente definido aquele espaço, para poder manter alinhamento, etc. Então, às vezes, você tem que escolher as palavras, fazer um negócio ali para caber ali dentro, né? E aí, nessa brincadeira, você também, entendeu? Privilegia, né, caber e perverte o conteúdo, né? Privilegia a forma e, e detona o conteúdo. Então, às vezes acontece, às vezes é involuntário, tá? Mas é um problema, entendeu? Complicado. Quem já deu entrevista sabe o que eu estou falando. Eu já dei algumas entrevistas e você vê o que você falou e o que foi publicado, cara, tem diferença. Você sabe, porque foi você que falou, você falou aquilo que você pensa, você sabe o que você pensa, e você mesmo, lendo aquela frase, você fala, é essa a ideia. Entendeu? Então é um problema, né, que a gente precisa reconhecer
certo? E, no caso, no tratamento com a realidade, estamos interessados em entender a realidade, estamos interessados em compreender para poder fazer uma representação disso, para poder desenvolver um produto, para poder não sei o quê. É importantíssimo que a gente não tenha um foco exagerado no detalhe em prejuízo da visão do todo. Então não é escolher análise ou síntese, mas é você procurar um equilíbrio para você conseguir ter ser produtivo, né? E você ter um resultado de qualidade. Ok? Voltando aqui, ó, vou dar um outro exemplo para você, ó. Ó, eu tenho aqui uma figura daquela escultura do Davi, né? Michelangelo. E aqui essa escultura está representando o corpo humano, o corpo de alguém vivo, né? Essa escultura aí, ela é reconhecida pela proporção, né? Pela qualidade, né? Da proporção do corpo humano. Ela tem aí um valor artístico muito grande pelo respeito, né, a um certo ideal de proporções do corpo humano, não é? Além da qualidade de execução também, né? Tá, mas aqui para nós ela representa um corpo humano, vai? Um modelo de um corpo humano. Imagina um corpo de alguém vivo, então, um corpo de verdade, né? Tá. Então esse corpo ele tem toda a complexidade dele. O que você tem aqui embaixo, ó, é uma representação de uma parte do que tem naquele corpo. Que no caso aqui é o sistema circulatório. Aqui já não é uma figura, uma foto, né? Aqui é um esquema, né? Mas enfim, ó, tem lá o coração, tem lá as artérias, tem as veias, né? Ok? Repare que o sistema circulatório para o corpo humano é mais ou menos a mesma coisa da árvore para a floresta. A árvore está presente na floresta? Está. Mas ela é um detalhe, aquela árvore é um detalhe daquela floresta. A floresta é mais do que aquilo. O corpo humano não é só o sistema circulatório. Né? Ok? Aí aqui, ó. Aqui é o sistema cardiovascular mesmo, né? Então, repare que já é um detalhe do sistema circulatório. Então tá lá o coração, aqui, as ligações dele com os pulmões, né? Que tem toda uma certa criticidade, né? Ali e tal, né? Já tem uma certa preocupação com os dispositivos que permitem que haja esse fluxo sanguíneo do coração para os pulmões, que aqui, ó, você até tem, né? Repare, tá aqui, né? Mas você não tem ênfase nele, né? Você não tem ênfase. E aí, aqui, ó, você já desce num nível maior ainda, ó, coração, cara, entendeu? Tá, e aí aqui tá falando de válvulas, né? Entendeu? Que permitem esse fluxo de uma maneira mais específica ainda, etc. Então isso aqui é um detalhe disso, que é um detalhe daquilo, entendeu? É floresta, árvore, galho, folha, entendeu? Ah, e aqui, ó, é a válvula, cara, que faz esse controle mesmo, entendeu? Então repare, se alguém quer ter um bom entendimento, né, das válvulas, ele não pode vir aqui direto. Reduzir a abordagem dele a este coisinha aqui. Por quê?
Porque ele está inserido num todo mais amplo, em vários níveis de detalhe, que você tem que considerar. Por quê? Porque afeta. Tem coisa que vai afetar aqui, por quê? Porque aqui é de tal jeito. Porque se aqui fosse diferente, já não era desse jeito, do mesmo jeito aqui. Lembra que o todo determina a parte. Queixo da moça ou ponta do nariz da véia. Lembra lá da Gestalt. O mesmo traço no desenho, dependendo se está enxergando uma véia ou uma moça, quer dizer uma coisa, quer dizer outra. O mesmo traço, o mesmo componente. Dependendo da interpretação que está valendo para aquele todo, vai ser isso ou vai ser aquilo. Então você tem que saber quem é o todo que está sendo considerado ali. Certo? Então, você tem, né, do geral progressivamente para o mais particular. Né? Ok? Então, um estudo excessivamente analítico aqui redundaria num entendimento de muitos detalhes aqui embaixo, desprezando um contexto mais amplo necessário. Então haveria alguma deformação nesse resultado dessa análise. Entendeu? De repente você até entenderia coisas importantes ali, mas você não teria condição de bolar boas soluções práticas para certos problemas. Por quê? Porque você está desconsiderando a complexidade geral onde aquilo ali está acontecendo. Entendeu? Então tem a ver com a tal da síntese e com a análise. Precisa da análise, mas a síntese tem que estar ali para. Você tem que estar sempre trabalhando num equilíbrio entre as duas. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Ok? Muito bem. Bom, agora nós vamos ver uma coisa meio diferente, mas que no fundo é uma manifestação das mesmas ideias, ok? Eu tenho aqui uma gravação de uma música que ela é popular, assim, que ela provavelmente você conhece, só que você conhece escutando o que toca no rádio, entendeu? Que é uma gravação que foi feita, que saiu no disco lá, tal. Tá. Só que imagine que eu peguei essa gravação e separei os instrumentos. Na verdade não fui eu que fiz isso, né? O engenheiro de som da gravação lá, quando o artista lá gravou, ele gravou um instrumento num canal, né? O outro instrumento em outro canal e assim por diante. E daí na hora que você toca a música, você põe todos os canais para tocar junto, né? E aí você escuta, né? Todos os instrumentos juntos ali e aquilo lá é a música, né? Tá? Então é isso. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Então eu peguei aqui uma da bateria. Então aqui você tem, na verdade, é a gravação do trabalho do pé do cara no bumbo, né? É o bumbo que tá tocando aqui, o bumbo da bateria, né? O cara fica lá no pé lá fazendo, certo? Muito bem. Provavelmente você não identificou que música que é. Só de escutar a bateria. Vamos pôr um pedacinho aqui de novo, ó. Tá? Mas juro que essa é a parte
do bumbo na gravação que tocava na rádio. Que toca lá no Spotify, entendeu? Então vamos botar agora, ó, os pratos da bateria. Então agora, ó, você tem, eu só vou aumentar aqui o ganho, senão fica muito baixo, talvez, né, para quem tá. Então, ó, vamos pôr aqui, vai do 35 segundos da música em diante, ó. Repare que você tem o que você tinha antes, que era o bumbo e o prato. Né? O pé e prato. Né? Não dá para você saber ainda que música é. Mas essa coisinha que você está ouvindo tá lá. Na música que provavelmente você conhece e que daqui a pouco você vai descobrir qual é. Vamos pôr de novo um pedacinho aqui, ó. Entendeu? Não dá, provavelmente, para você descobrir que música é só com isso, embora isso que eu estou mostrando esteja presente na gravação que você conhece. É parte daquele todo. Entendeu? E se você for analisar, aqui você já pode analisar coisas de uma maneira útil, a questão do ritmo, a qualidade do baterista com relação ao metrônomo, um monte de coisa aí. Afinação, entendeu? Dá pra... Mas não dá pra saber que música é ainda. Então vamos botar aqui as caixas, vai, sei lá, tom-tom, essas coisas, vai. Ó. Vamos pôr aqui de novo, ó. Tô pondo aqui, ó, do 35 ao 50, vai. Agora tem as caixas também, ó. Você tem o que você tinha antes, bumbo, prato e caixa, né? Tom, essas coisas. Tá? Mas não dá para saber ainda, né? Provavelmente que música é, ó. Então você tem a bateria, vamos dizer, meio completa aí, né? Então tá. Então vou botar o baixo agora, né? Deixa eu aumentar aqui, né? Vamos botar o baixo aqui então agora, vai. Contrabaixo, né? Tá, deixa eu aumentar aqui o ganho do contrabaixo. Já é baixo, né? Então vamos lá, 35 aqui. Vai, vamos lá. Aqui já tem a bateria e o contrabaixo. Deu aí, acredito que não dá para adivinhar ainda que música que é, né? Tá certo? Vamos botar um violão dessa mesma gravação, ó. Repare que eu tô pondo as trilhas gravadas de cada canal e eu tô acumulando, né? Então repare que cada trilha aqui, ela é um detalhe, ela é um pedacinho. E até agora nós estamos vendo que, se eu olhar cada uma dessas trilhas, ó, aqui que eu tenho aqui, ó, o bumbo, prato, caixa, baixo. Se eu tocar cada uma delas sozinho, eu não sei que música que é. E no caso, até agora, se eu colocar elas juntas, também não sei. Não tenho certeza de que música é. Ok? Vamos pôr aqui agora com o violão, né? A guitarra acústica, né? Que eles chamam, né? Ó.
até aumentar o ganho do violão, né? Então você fala, eu não adivinhei porque eu não estava escutando, né? Sempre tem isso, né? Vamos pôr de novo então, o mesmo trecho, ó. Ainda imagino que não dá para adivinhar que música é. Repare que eu tô colocando aqui coisas que estão presentes na gravação definitiva. Ou seja, são partes desse todo. Entendeu? Então quer dizer que eu posso analisar detalhes desse coisa, de cada um dessas coisinhas aí. Entendeu? Mas eles sozinhos não explicam o todo. Agora eu vou colocar a guitarra elétrica. Aí já muda alguma coisa, ó. Ah não, vou colocar voz. Vou pôr um pedaço da voz, vai, ó. Quer ver? Ó, voz. Ok? 35 até os 50, hein? 35 segundos até os 50. Talvez alguém tenha já associado alguma coisa, tá? Vamos dar um pedacinho aqui, vai, ó. Ó, pegando. Tá? Então tá, a bateria inteira lá atrás, o baixo, né? O violão, né? Guitarra acústica e é lógico que eu não vou pôr a cara cantando a parte principal da letra, né? Ok? Tá. Agora ó, eu vou colocar a guitarra elétrica. E aí já vai ter gente que vai descobrir que música que é. Ó. Vamos pôr lá nos 35, né? Então agora tem bateria, baixo, violão, voz e guitarra elétrica. Ó. Agora já deve ter gente que sabe que música que é essa. Né? Agora já deve ter gente que sabe que música que é essa. Né? Agora, por quê? Porque a guitarra entregou, né? Alguma coisa aí da levada que é característica da música. Repare que todo o resto também, de alguma maneira, é característico da música. Por quê? Porque é parte dela. Mas a guitarra, ela tem mais a ver com a essência dessa música. Ela acentua uma característica da música de uma maneira muito mais definitiva do que as outras partes. E você viu um vídeo meu aí de centralização, né? A guitarra, então, ela nesse todo, essa é uma parte que tem um papel mais destacado, mas quem ganha dela é o teclado. Vamos botar o teclado agora, porque o teclado não tem jeito. Ó. Todo mundo sabe que música que é. E se você não souber, cara, eu vou ficar meio nervoso, tá? Porque daí significa que você é K-pop, né? Ou funk, né? Ó, vai lá, hein? Já ouviu essa música? Pode não saber quem toca, pode mas você sabe que música que é, certo? Walk of Life do Dire Straits, né? 1986, né? Então você não tinha nascido e tal, mas enfim.
Entendeu? Mas aqui, repare, né, que tem um monte de parte que está tudo junto nessa síntese, que é a versão radiofônica dessa música. Entendeu? Cada um fazendo sua parte ali. Entendeu? Algumas são mais destacadas, algumas são mais características dessa música, outras são menos. E entenda que na hora que você escuta a música, né, você percebe uma coisa, que a síntese ela tem que ressaltar a guitarra e o teclado. Por quê? Porque eles dão o tom, não é bem o tom, porque aí tom em música tem outro significado, mas eles dão a ideia de que música é. Então uma síntese não podia abrir mão desses caras. Entendeu? Se ficar falando de bateria ali, de baixo, meu. Tá, tudo bem, mas isso aqui não explica, não caracteriza de uma maneira definitiva a música. Faz parte. Entendeu? Então, a ideia de síntese passa por isso. Você reconhecer que tem as partes, você relativizar a importância para, de uma tal maneira, fique evidenciada, fique, né, exposta à essência do negócio. Entendeu? É disso que se trata. Tá certo? Muito bem. Então tá aqui, né? Então você foi o César, produtor musical, né? Ok? Bom, e para encerrar, ó, tem aqui um exemplo que eu comentei em aula, mas eu só vou dar uma repassadinha aqui para você ver, né? Dentro dessa sequência que nós vimos agora, de repente isso aqui ganha um pouco mais de clareza para você, né? Ó, então eu tenho aqui, ó, um diagrama de um sistema que vai ser construído, um sistema de informação que vai ser construído, né? Então esse sistema não existe. Não existe. Ele vai existir, ok? Tá, num primeiro momento, ó, vamos olhar a floresta, o geral, né? Então, ó, com que coisas que estão fora dele ele vai se relacionar, ou seja, quais são os elementos do ambiente onde esse sistema se insere com os quais ele vai se relacionar. E aí eu identifiquei, né, eu não, né, quem fez isso aqui, 5 entidades, que a gente chama de entidades externas, geralmente, né, aí vai depender da metodologia que você está usando, etc. E aqui foi suficiente para identificar também quais são os inputs e os outputs desse sistema em relação ao ambiente. É lógico, é um negócio bem simples aqui, né, até para ficar didático, né? Entendeu? Então repare, eu até sei que isso aqui vai ter uma complexidade interna, eu sei que isso aqui vai ter um monte de detalhezinho lá, mas não nesse momento. Nesse momento eu preciso mapear, né, como que esse cara se comporta no ambiente onde ele está inserido. Caixa preta. Né? Agora, ó, que eu já tenho isso aqui amadurecido, ó, vamos detalhar aqui dentro. Então, ó, essa bolinha, ó, eu tenho aqui um detalhamento desse um nível. Repare que este detalhamento é consistente com este, porque, ó, inclusive, ó, as entidades externas que estão aqui são as que estão lá, e os fluxos, né, entre o sistema e essas entidades estão preservados. Ó. É lógico que aí agora apareceu mais detalhes entre as partes, que é coisa que está encapsulada, que está embutida dentro do sistema. Detalhei. Desci. Tendo aquela ideia anterior, eu consegui agora fazer esse arranjo. Certo?
E aquele anterior me explica por que que tem esta saidinha aqui, ó, por exemplo. Informações para o display, né? Olha lá, informações de display. Já é um requisito que foi coletado lá atrás, já tem, né, uma origem, um destinatário, tá tudo, né, justificado. Aí, ó, vai pegar aqui, por exemplo, ó, monitorar sensores, que é esse carinha aqui, ó. Né? Tá, ele precisa ser detalhado. Beleza, ó. Ah, o cara veio aqui e detalhou. Isso aqui está dentro do monitorar sensores. É como se o monitorar lá, aquilo lá fosse uma árvore, isso aqui já é o galho, entendeu? Ou aquilo lá é o sistema circulatório, aqui é o cardiovascular, entendeu? Tá consistente com aquele lá, entendeu? Ah, e aí aqui, ó, é tipo de alarme, né? Gerar sinal de alarme, ó, tipo de alarme, ó, tipo de alarme é uma das saídas desse cara, entendeu? Então repare, você tem uma continuidade. Importante isso aí. Ah, eu posso daí detalhar um pouquinho mais ainda, ó, tá vendo? Esse cara aqui, né? Entendeu? Então você vai adicionando níveis. E nesse adicionar níveis você está sendo analítico. Mas repare que a análise, né, bem feita, supõe a síntese presente também. Então é aquela ideia de você estar fazendo zoom no seu instrumento ali. Tem hora que você calibra para ver mais detalhes, tem hora que você calibra para tirar o detalhe e enxergar mais amplo. Entendeu? Então essa habilidade é uma habilidade que a gente tem, que a gente tem que desenvolver. Tanto no nível profissional, mas no nível pessoal mesmo. Por quê? Porque isso melhora as nossas condições de perceber, de apreender a realidade, que é cada vez mais complexa, né? É cada vez mais desafiadora para a gente. Ok? Então, sobre síntese e análise, né, eu espero que você tenha uma ideia mais clara agora. Eu espero também que você entenda que não é uma questão de ou um ou o outro, elas são complementares. Mas o grande problema é que o método científico tradicional, né, chamado de tradicional, ele costuma favorecer a análise. E é difícil você manter esse equilíbrio com a síntese. É a hora que você vê, você está sendo arrastado para o detalhe. E é difícil. Então, o pensamento sistêmico, uma das coisas que ele tenta fazer é resgatar, né, essa qualidade de um equilíbrio entre análise e síntese. Ela é importante e ela tem reflexo no dia a dia. Ok? Então é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês.